Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você consegue se conectar no Power BI a vários arquivos em CSV de uma vez só. Com o Power BI você consegue consolidar esses arquivos com a ferramenta do Power Query e você vai aprender também a fazer a limpeza desses dados, um tratamento simples desses dados, em preparação então para levar esse banco de dados dentro do Power BI e posteriormente então fazer a sua análise, criação do seu dashboard, dos seus gráficos. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se sim, se lembra aqui de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ficar atento aí para mais conteúdo que a gente sempre está postando aqui no canal, tá bom? Vamos lá! Para esse exemplo, eu estou usando essa base de dados aqui da ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, que são dados históricos do preço de combustível, né, gasolina, etanol e diesel. São dados públicos, tá? Então tudo que vocês vão ver lá não é nada confidencial, todos são os dados públicos. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa, né? Uma das dificuldades que você tem com dados é que muitas vezes esses dados eles vêm fragmentados. Né? Dificilmente você vai achar nesse exemplo, por exemplo, uma tabela com todos os dados históricos de todos os postos de combustível do Brasil inteiro. É muito dado, né? Então, quando eles disponibilizam esses dados públicos, geralmente são fragmentados. Veja que é uma tabela, um arquivo para cada semestre. Cada uma dessas tabelas é pesada, porque tem muitos dados, né? Então, muitas vezes você vai ter essa situação, em que você vai ter uma série de arquivos com a mesma estrutura, mas arquivos separados, e você precisa consolidar isso para poder fazer uma análise histórica, por exemplo. Né? Eu não quero só os dados do primeiro semestre de 2022. Eu quero olhar como que o preço se comportou de 2018 até 2022. Então, para isso, você vai ter que baixar esses arquivos separados e no nosso exemplo a gente vai consolidar isso lá dentro do Power BI. Então, eu já fui e baixei esses arquivos aqui, tá bom? Eu vou disponibilizar o link para essa página aqui da ANP, você pode baixar os dados você mesmo, mas eu baixei os arquivos aqui ó, de 2019, primeiro semestre, até 2022, primeiro semestre, é o último disponível no site. Então, se você abrir um desses arquivos aqui, então, olha aqui, quando você abre o arquivo CSV, olha a cara dele, né? Cada linha é uma sequência de dados separados ali pela vírgula, né? Ponto e vírgula, e tudo num formato assim, muito estranho. Dentro do próprio Excel, você pode distribuir esses dados aí para colunas separadas para você trabalhar dentro do Excel, né? Mas não é o que a gente quer. A gente não quer ficar manipulando ou limpando dados dentro do Excel. A gente quer fazer isso direto no Power BI. Então, eu só abri esse arquivo como exemplo, vou fechar aqui, a gente não precisa abrir ele, tá? Eu vou lá para o meu Power BI. E aqui na tela inicial ele te dá alguns exemplos de base de dados com que você quer se conectar. O Power BI ele é muito versátil, então você consegue se conectar com uma série de bancos de dados diferentes. Você pode se conectar com um arquivo em Excel, com CSV, com um servidor de SQL, servidores de análise como Adobe Analytics, por exemplo, lá, o arquivo CSV, até uma tabela na web. Se você, por exemplo, tem lá uma tabela no Wikipedia, por exemplo, essa tabela está lá numa página em HTML, você pega o link, você pode vir aqui e conectar aquela tabela na web. E se aquela tabela for atualizada, você vem aqui, refresh, né, atualiza sua conexão, e então os seus dados vão ser atualizados automaticamente. Tá? No nosso exemplo, o que a gente vai fazer? A gente quer se conectar com o arquivo CSV, olha que tem até a opçãozinha aqui, ó. Vou clicar aqui, e você pode se conectar com um arquivo só, ou com vários arquivos juntos. Eu vou te mostrar como conectar com um arquivo só como um exemplo, apesar de não ser o foco da nossa aula hoje. Tá? Então vou selecionar aqui 2022 primeiro semestre, ó. Cliquei em abrir. Ele demora um pouquinho porque é um arquivo pesado, mas quando você clica ele já abre aqui um exemplo mostrando os primeiros dados e como que é a estrutura dos seus dados, né? Quais são os cabeçalhos ali, as colunas separadas que você tem e um exemplo aqui para você ver se está bonitinho, né? E parece que sim, parece que está tudo num formato legal. Olha o CNPJ aqui dos postos de gasolina. De novo, isso aqui são dados públicos, tá? Mas olha, está bem formatadinho, bem legal. A gente vai ter pouca limpeza de dados para fazer com isso daqui. Ótimo, né? Então vou dar aqui um botãozinho carregar, vou clicar no botão carregar. Muito bem, ele carregou, tá? Veja que aqui ele falou que tem um erro, que a gente vai olhar isso depois lá no Power Query, para a gente dar uma olhada que erros são esses e corrigir isso aí. Mas por enquanto a gente vê, ó, ele carregou 529 mil linhas de dados, tá bom? E 323 mil delas tem algum tipo de erro, né? Não se assuste com isso daqui, não é que tem algum defeito fatal no seu banco de dados, não. É algum erro provavelmente de formatação. Em alguma coluna ali que o Power BI esperava que fosse um número, talvez tenha um texto inserido ali e ele então informa para você que isso é um erro e a gente vai
dar uma olhada nisso depois. Mas só para mostrar para vocês o que acontece, né? Baixei o arquivo aqui do lado direito, ó, nessa abinha chamada dados, né? Estado sigla, ó. Vou clicar e arrastar aqui, eu já vou mostrar para vocês, mas você vai ver, ó, valor de venda, é isso que eu quero, ó. Ele demora um pouquinho, mas ele mostrou, ó, todos os estados da federação, para esse período que é o primeiro semestre de 2022, veja que ele está mostrando a soma dos valores. Pô, não faz sentido nenhum, né? Ele está pegando lá, no primeiro posto a gasolina estava 5,99, no segundo estava 6,99, ele somou esses dois valores e está me mostrando o total aqui. É óbvio que eu não quero ver isso, né? Eu quero ver a média. Então, se eu selecionar aqui a média para esse valor, vai mostrar aqui qual que é a média dos valores de combustível. Veja que ele está mostrando o valor, né, R$ 660 por litro. Claro que não é isso, né? O valor correto é 6,60. É porque ele está mostrando as casas decimais mais para frente e a gente precisa corrigir isso daqui lá na limpeza de dados que a gente vai fazer. Eu quero ver 6,60 e não 660, tá? Mas eu vou deletar essa tabela porque esse foi só um exemplo rápido. Eu não quero um arquivo só do primeiro semestre de 2022. Eu quero todas aquelas tabelas dos últimos 3 anos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou deletar essa conexão aqui, ó. Vou clicar ali nos 3 pontinhos e vou selecionar essa opção, ó, deletar do meu modelo, né? Apagar do meu modelo. Porque eu não quero essa conexão, eu quero me conectar com todas aquelas planilhas ao mesmo tempo e consolidar elas. Esse é o foco da aula hoje. Então como que eu faço isso? Quando eu venho aqui no Get Data, né? Venho aqui em mais, ó, ele tem uma opção, uma lista enorme de opções para você se conectar com bases de dados diferentes. E uma dessas é pasta, ó, tá vendo? Então essa a opção que a gente vai selecionar. Eu quero me conectar a uma pasta no meu computador, onde dentro dessa pasta tem todos os arquivos lá que eu quero consolidar. Então selecionei a opção pasta, clico em conectar. Ele vai pedir para eu buscar aonde está essa pasta. Então achei aqui, ó, essa pasta ANP preço de combustível. Tá? Então eu quero me conectar a essa pasta, clico em OK, dou um OK, e aí ele vai me mostrar todos os arquivos que estão dentro daquela pasta lá. Veja que ele já mostrou um formato diferente, ele não abriu a tabela, porque eu estou me conectando à pasta e dentro da pasta tem esses arquivos aqui dentro. A gente vai ter outros passos para consolidar esses arquivos. Tá? Veja que ele fala que binary significa que é um arquivo, né? Olha lá, extensão .csv. Estão todos os arquivos lá dentro? Então, beleza. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, transformar dados. Tá? E aí ele vai abrir uma outra janela, que é o Power Query, que é onde você vai fazer a consolidação desses arquivos. Tá? Porque se você só clicar em combinar, ele não vai fazer isso automaticamente para você. Tá? Então eu vou clicar aqui, transformar dados. Então veja que agora ele abriu essa janela aqui, né? Que ó, tá vendo? Ó, Power Query Editor, tá? O editor de query do Power BI, né? Que é muito semelhante com o Power Query do Excel, que você pode fazer essa conexão de dados no Excel também. Mas vamos lá, veja que ele mostra aqui do lado esquerdo, né? A pasta com qual eu estou conectada, que eu chamei de ANP lá no meu computador. Ele mostra a lista de arquivos. O que eu quero fazer? Esses arquivos eles têm o mesmo formato, ou seja, o mesmo número de colunas, está na ordem certa, são exatamente o mesmo arquivo, só que com dados de períodos históricos diferentes. Né? Então, nesse caso, é bem facinho de combinar esses arquivos juntos. Se os arquivos tiver colunas a mais ou colunas a menos, então vai dar um pouco mais de trabalho para você fazer isso. Não é o nosso caso. Né? Então, veja que na primeira coluna aqui, né, chamada de content, conteúdo, ele tem um botãozinho aqui, ó, que você pode clicar para combinar esses arquivos. Ou você pode vir aqui na aba Home e no final do lado direito aqui, ó, também, ó, Combine Files. Tá vendo? Qualquer um dos dois é a mesma coisa. Eu vou clicar nesse botão, mostrando para você como é que vai, qual é a cara da sua tabela quando você se conectar. Pô, tá parecido, tá bonito do jeito que eu quero. Então, clique em OK. E pronto. Ó. Nesse exemplo, como os arquivos tinham a mesma estrutura, então foi muito fácil pro Power BI fazer essa conexão para mim, fazer essa consolidação para mim. Tá? Veja que a única coisa que ele adicionou aqui foi uma coluna para poder distinguir os dados que estão vindo de cada arquivo diferente. Então ele chamou aqui source name, né, o nome do arquivo, que é o nome do arquivo, o CSV lá no meu computador. Mas veja que se eu arrastar para a direita aqui, ó, olha lá, os dados estão bonitinhos ali. Ó. Em primeira instância você vê que os dados foram consolidados. Então, beleza, o primeiro passo foi feito, né? Se eu salvar e voltar lá para o Power BI, os dados vão estar lá. Mas já que a gente está aqui no editor de query, então vamos dar uma limpada nesses dados. Vamos ver o que a gente precisa fazer para quando a gente chegar no Power BI for bem fácil a gente fazer a manipulação desses dados. Tá?
Então, primeira coisa, essa informação aqui, ó, o nome do arquivo, da onde veio aquela informação, eu não preciso dessa coluna, porque eu já tenho uma coluna aqui chamada de data da coleta, tá vendo? Então, o que eu posso fazer aqui é simplesmente deletar essa coluna aqui, ó. Eu não preciso dela, tá? E pode ficar tranquilo, porque tudo que você fizer aqui de deletar, de criar novas colunas, de editar alguns dados, filtrar alguns dados, você não está alterando em nada aquele arquivo CSV lá no seu computador. Esse arquivo está intacto, a sua base de dados vai ficar lá quietinha, você só está manipulando os dados como você vai visualizar eles lá no Power BI. Então pode deletar, pode fazer o que você quiser aqui, que não vai ter problema nenhum. Tá? Então a gente deletou aquela primeira coluna porque é uma informação que só vai poluir a minha experiência dentro do Power BI. Né? Eu estou falando isso assim, é uma tabela simples, talvez não vai fazer muita diferença porque eu só tenho aqui o que, umas 10, 12, 15 colunas. Né? Mas quando você começa a trabalhar com um volume de dados muito grandes, então é interessante você fazer essa limpeza e só levar para o Power BI aquilo que você realmente vai precisar, tá? Para facilitar a sua vida. Então, ó, a gente tem aqui a região, legal, o estado, legal, né? Você tem aqui o nome do município, você tem aqui o nome da empresa, o CNPJ, o nome da rua, até então, tudo ótimo, né? Então, a única correção que eu vou fazer nesses dados, a única limpeza que eu vou fazer é corrigir esses valores de venda e valores de compra, né? Mas o que significa isso? Será, né? A gente não sabe o que é esse valor de venda, o que é o valor de compra. Então, vale a pena, muitas vezes você vai entrar numa base de dados e tem um dicionário dos dados, né? É importante você entender o que são esses dados e o que eles representam, né? Se a gente for aqui no site da ANP, você consegue acesso a esse arquivo em PDF, onde ele dá uma breve explicação, né, do que cada coluna representa. Nesse caso, a gente está aqui, ó, valor de venda. O que é isso? Olha lá, preço de venda ao consumidor final praticado pelo revendedor na data da coleta. Então é o preço da bomba, né? Então beleza, valor de venda é aquilo que a gente quer ver, o preço do consumidor ao longo do tempo, enfim, a gente vai fazer a nossa análise. Mas olha que legal o valor de compra, preço de distribuição, ou seja, o preço de venda da distribuidora para o posto revendedor. Então, esse é o preço que o posto pagou pelo combustível. Então, olha que legal, a gente tem essa informação e com isso a gente consegue extrair qual que é a margem que aquele posto está tendo naquele dia específico, né? Só fazer a venda menos a compra. Então, interessante, a gente já sabe o que são esses dados. Só que se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver que a unidade de medida que eles estão usando é quantos reais por litro, né? Mas o valor tá lá é 4.199. Não faz sentido, né? 4.000 reais por um litro de gasolina, não chegamos nesse tanto de inflação ainda. Então, provavelmente esse valor é o quê? R$4,19 com mais uma casa decimal lá na frente. É a segunda linha aqui, ó, 28,99. Não é R$2.800, é R$2,89, ó. É a segunda linha aqui, ó, etanol, mais barato que a gasolina. Faz todo sentido, né? Olha nesse exemplo aqui, ó, o valor de compra. 3,5766. Não, é 3,57. Então, o posto pagou 3,57 pelo litro, foi lá, aplicou a sua margem e vendeu por 4,19 naquele dia. Né? Então, a gente precisa fazer essa limpeza de dados, porque desse jeito que está aqui não faz sentido nenhum a gente levar esses dados para lá para analisar. Olha isso aqui, ó, 34. Não é 34, é 3,40. Muito provavelmente. Né? De novo, eu estou fazendo algumas suposições aqui baseado no que eu estou vendo e no que eu sei do preço de combustível. Né? Mas é interessante, dependendo de como seus dados vierem, se você identificar alguma coisa assim que está fora do esperado, então é interessante você ver como foram coletados esses dados e como corrigir isso. Tá? Então, nesse exemplo, vamos fazer essa correção aqui dentro do Power BI. De novo, você não precisa fazer isso lá no Excel, no arquivo CSV. A gente vai fazer isso aqui, e se esse arquivo for atualizado lá na frente, esses passos aqui vão ficar salvos no seu arquivo em Power BI, e ele vai fazer isso automaticamente. Tá? Então, o que eu vou fazer? Tem várias formas para você fazer essa correção. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna, uma nova coluna aqui calculada, onde eu vou usar esse número aqui como base, mas eu vou corrigir, eu vou pôr um pontinho ali no meio, né? Ou no caso do Brasil, uma vírgula, né? Em vez de ser 4.199, eu quero que seja 4.199, tá? Ou 4,199. Para fazer isso, eu vou fazer uma fórmula que é manipulação de texto. Né? No Excel tem essa fórmula lá que você pega o texto que está à esquerda daquela célula, ou à direita, ou no meio. Aqui dentro do Power Query ele tem funções parecidas, e é isso que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o formato dessa coluna, em vez de ser um número, eu quero que o Power BI entenda que isso aqui é um texto. Tá? Então, se eu clicar nesse botãozinho aqui à esquerda, ó,
no cabeçalho da coluna, eu consigo selecionar a opção texto. Veja que ele automaticamente alinhou isso aqui à esquerda, porque ele sabe que isso aqui agora não é um número mais. Eu não posso fazer uma conta aqui de média, porque não vai funcionar. Para ele é um texto. Tá? Então agora eu consigo fazer uma fórmula para poder manipular e trazer isso para um número que faz sentido para mim, 4 e 19. Então, como que eu vou fazer isso? Aqui nas abas aqui do meu navegador, eu tenho aqui adicionar coluna, e eu vou selecionar a segunda opção aqui, ó, coluna customizada aqui, ó, custom column. E aí ele vai abrir essa janela onde eu vou poder digitar uma fórmula para criar uma coluna baseada em outras colunas. Tá? É uma fórmula de Excel, só que a linguagem aqui dentro, essa linguagem M do Power Query e do Power BI é um pouquinho diferente do Excel. Então você não vai achar as mesmas fórmulas, mas você pode pesquisar na internet, vai ter vários sites, inclusive da Microsoft, que te ensina como é que essas fórmulas funcionam. Tá? Então nesse caso eu vou chamar essa coluna aqui de valor de venda ajustado. Tá? Então eu sei que eu vou fazer essa correção. Então, como é um formato em texto, né, eu estou fazendo essa manipulação em texto, então o valor do preço do combustível, eu entendo que em nenhum momento aqui ele passou de R$10. Então em nenhum momento ele passou de 2 dígitos. Tá? Então é interessante você entender os seus dados também e o range deles, né, qual é o máximo, o mínimo, qual que é a estrutura dos seus dados. Nesse caso, eu sei que o preço do combustível não passou de R$10. Né? Pelo menos eu não tive notícia disso e nem nesses dados históricos aqui. Então eu sei que o primeiro dígito do meu novo valor, desse valor de venda ajustado, vai ser sempre o primeiro dígito desse valor aqui. Então do 4,19 sempre vai ser 4 ponto e o resto que está ali. No segundo exemplo aqui, ó, 2 ponto e o resto que está ali. Então eu vou usar uma fórmula que no Excel lá é left, né? O valor é à esquerda, mas nesse caso aqui é text.start. Tá? Então o seu texto, eu quero pegar só o começo do seu texto lá. Você começa a digitar, ele mostra ali uma opção de fórmulas com aquilo que você digitou. No meu caso, eu vou selecionar esse aqui. Ó. Então, que coluna você quer usar como base? Então, eu vou abrir parênteses aqui, igual no Excel, e eu vou digitar aqui valor de venda. Ó. Veja que ele busca lá para mim. Vou dar um tab aqui. E aí eu vou pôr uma vírgula. Quantas casas você quer puxar do começo daquele valor de venda olhando da esquerda para a direita? É 1, né? Eu quero pegar o primeiro dígito que está lá. Tá? Então vou fechar o parênteses aqui, ó, só para mostrar para você como que é o resultado disso daqui. A gente vai voltar e corrigir essa fórmula. Olha lá. Ele criou uma coluna nova aqui, deu o título para ela de valor de venda ajustado, e veja que esse novo valor, o que, que é? Ó? É o primeiro dígito dessa coluna aqui, ó, 4.199, 4, ó, 2.899, 2. Então, primeiro passo concluído, a gente quer agora pegar os outros dígitos que são muito importantes para a nossa análise. Né? Então veja que aqui do lado direito ele mostra todos os passos que você deu para essa query chegar onde está. Né? A coluna lá que a gente apagou, por exemplo, está aqui, ó, coluna apagada. Né? Então, esse último passo aqui ó, foi a coluna que eu acabei de adicionar aqui. Se eu der clicar 2 vezes, ele vai abrir de novo aquela janela para eu poder ajustar essa fórmula aqui. Então, o que eu quero fazer agora? Agora eu quero adicionar o resto do meu número. Né? Então, eu vou usar aqui, igual no Excel também tem essa função, aquele E comercial, eu quero adicionar um ponto, que eu estou usando o meu Power BI em inglês, se você está usando em português vai ser a vírgula, que é o separador de dígitos, né? Então vai ser 4 ponto o resto, tá? Então vou adicionar um outro E comercial. E como é que eu vou fazer para achar esse resto, né? O 199? Porque veja que linhas diferentes, eles têm número de dígitos diferentes. Ó, esse 3,30 só tem 2 dígitos. Ó, 4,199 tem 4 dígitos. Alguns aqui ó, tem 5 dígitos. Então, judia um pouquinho. Né? Se todos tivessem o mesmo número de dígitos, seria um pouco mais fácil. Mas não é o fim do mundo. Eu vou dar um Enter aqui só para separar e ficar bonitinha a minha fórmula, né? Então, eu já tenho 4 ponto e o resto. O que vai ser o resto? Vai ser essa fórmula aqui chamada text.end. Ops. Aqui, ó, end. Que é o... Vou pegar o lado direito agora desses dígitos aí, tá? Do que? Do valor de venda. Olha lá. Agora que vem a sacada, ó. Quantos dígitos? Eu não sei, porque cada linha tem um número de dígitos diferentes, pelo que eu acabei de falar, né? Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar a fórmula text.length, que é o comprimento. Eu já vou explicar isso para vocês. Valor de venda
menos 1. Então, em vez de eu colocar um número aqui, que eu quero que o número de dígitos que ele pegue para mim seja 3, por exemplo, nesse exemplo seria 3, né? O 4 eu já tenho, eu quero pegar 199. Mas se eu aplicar 3 para um cara desse daqui, ó, vai dar erro, porque não tem 3 dígitos aqui, só tem 1. Então, o que eu quero? Eu quero pegar o comprimento total, o número de dígitos, nesse caso aqui, ó, essa fórmula text.length, valor de venda, para essa primeira célula aqui seria 4, ou seja, tem 4 dígitos ali. Só que eu só quero 3, então é 4 menos 1. Olha lá. Vamos dar OK e ver como é que fica. Olha que lindo. Olha lá, 4.199, tá vendo? 2.899. Eu dou uma barra de rolagem para baixo, ó, e parece que está bonitinho, é do jeito que eu quero. Ó. O preço está no formato que eu quero. A última coisa que eu vou fazer aqui é mudar o formato. Veja que o formato dessa coluna que eu acabei de criar, tá, esse ABC123, ou seja, qualquer valor está valendo. Não é o que eu quero. Eu quero que o Power BI entenda que aquilo ali é um valor, né? Um valor que decimal. A primeira opção aqui. Olha lá que bonito. Pronto. Ele criou esses passos, corrigiu, limpou esses dados para mim, né? E, inclusive, essa coluna aqui eu não vou usar na minha análise. Ela só vai causar confusão, me atrapalhar. Eu posso selecionar ela aqui e delete, apagar. Ó. Não vai afetar aquela coluna calculada, porque os dados ainda estão lá. Eu não apaguei essa coluna do meu CSV, só apaguei aqui nos passos do meu query. Olha lá. Então a gente vai fazer os mesmos passos que a gente fez para o valor de compra agora. Então eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Mas é uma boa forma para você recapitular o que a gente viu. Então, primeira coisa, eu vou mudar isso aqui para um formato de texto. Tá? Eu vou lá no meu coluna customizada. Vou mudar o nome disso aqui para valor de compra ajustado. Tá? A fórmula vai ser igualzinha àquela lá, só que agora eu vou usar o valor de compra ao invés do valor de venda. Né? Ah, claro, esqueci de colocar aqui quantos dígitos eu quero na primeira parte da minha função. Então, veja que a nossa fórmula retornou um erro especificamente para aquelas valores que estavam em branco, né? Nos valores de compra ali. Então, vamos corrigir isso. Eu não quero ver um erro ali. Eu quero ver igual está aqui. Quando o valor lá em branco, eu quero aqui que retorne a minha fórmula, a minha coluna ajustada, o valor em branco também. Tá? Então, eu vou voltar lá na minha fórmula, vou adicionar só mais um passo na minha fórmula para corrigir para isso. Eu vou usar uma função aqui, dessa linguagem aqui, chamada try. Otherwise, no. Tá? Então deixa eu explicar para você. Então o que você está falando para ele é o seguinte, ó, tenta fazer isso aqui. Se não der certo, então me retorna esse valor aqui. Nesse caso estou chamando de null, porque está em inglês, né? Ou seja, um valor vazio, né? Uma célula em branco. Então eu vou dar um OK aqui, e aí você vai ver que ele corrigiu, ó, tá vendo? Então tudo que está escrito null aqui não vai trazer isso para o seu arquivo, é um valor em branco. Tá? E mesma coisa igual a gente fez no valor de venda ajustado, eu vou apagar agora esse valor de compra aqui, essa coluna, não preciso disso daqui. E agora, bonitinho, eu só fiquei com essas duas colunas aqui, ó, valor de venda ajustado, valor de compra ajustado. Né? Eu posso até renomear esse cara aqui, ó. Posso tirar o ajustado agora, porque... Vamos ver se ele deixa. Ah, ele deixou, olha que legal. Porque se tiver duas colunas com o mesmo nome, ele não deixa, né? Ele dá um erro, como eu deletei as outras colunas lá, então eu posso voltar aqui agora e manter valor de compra. Última coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma última coluna com a margem do posto de gasolina, né? Interessante depois para a gente fazer essa análise. Na verdade, esqueci de uma coisa, que é mudar essa coluna aqui para o formato de número decimal. Então, vou fazer isso agora. Bonitinho. E eu vou criar uma última coluna, então, que é um menos o outro, ou seja, a margem do posto de gasolina. Então, a gente já sabe criar uma coluna, né? Vou vir aqui, ó, adicionar a coluna. Eu vou chamar essa coluna aqui de margem. E agora é bem simples, né? O que, que é? O valor de venda menos o valor de compra. Olha que facinho. Agora a gente já teve aquele trabalho, dou um OK. Olha que facinho. Então, 62 centavos aqui, 54 centavos, ó, 1,50, olha aí. Ó. E aí eu posso até ir um pouquinho além, né? Vamos mudar o formato, desculpa, olha aqui, ó, vamos mudar o formato aqui para número decimal, tá?
E eu posso ir um pouquinho além e calcular a porcentagem que essa margem representa no valor da venda. Tá? Então eu vou criar uma nova coluna. Veja que todas essas colunas que a gente está criando não está afetando a minha base de dados lá, o arquivo em CSV. Mas é interessante você fazer isso aqui, porque depois que você tratar esses dados como a gente está fazendo, a sua análise no Power BI vai ser mamão com açúcar, vai ser bem facinho, porque você já teve esse trabalho aqui, aqui no Power Query. Tá? Então eu vou adicionar uma coluna aqui, ó, e essa aqui vai ser a minha margem, eu vou pôr 1% ali, porque o cálculo vai ser em porcentagem. Então eu já calculei a margem, ou seja, ele já criou uma coluna aqui chamada margem, dividido pelo valor de venda, né? Então ele vai me dar a porcentagem que aquela margem é sobre o valor de venda do combustível. Olha lá, 14%, 18%, 13%, tá vendo? Só que tem muitas casas decimais, eu quero mudar esse formato aqui para uma porcentagem. Tem? Ops, cadê? Tem, olha lá, porcentagem, tá vendo? Então você pode mudar, olha lá, a margem desse posto nesse dia foi 14%. Então assim, fizemos todos esses passos, agora a gente vai carregar esses dados aqui, veja que demorou um pouquinho e tudo, mas é importante fazer isso. De novo, é importante fazer essa limpeza e tratar esses dados antes de você ir para o Power BI e começar a criar gráficos. Por quê? Senão seus gráficos não vão ter sentido nenhum. Por exemplo, como a gente viu aqui no valor de venda, que estava lá 4.199, não faz sentido nenhum. Né? Então agora que a gente tratou os dados, eu vou voltar para o meu Power BI e isso vai fazer sentido. Então eu vou aqui na minha aba Home, aqui ó, Close and Apply. Muito bem, agora que nós fizemos todo esse trabalho de limpeza de dados e tratamento deles dentro do Power Query, depois que a gente consolidou esses dados em um banco de dados único, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como dentro do Power BI, então, nós vamos utilizar esses dados para criar um dashboard interativo com gráficos, filtros e tudo mais. Espero que vocês curtam o próximo vídeo também.